Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Horus em Foco. Hoje estaremos no quadro Horus em Foco, Tecnologia, e o tema será Transhumanismo e as Leis da Robótica, de Asimov. Vamos fazer aqui uma discussão bem interessante sobre, mais uma vez, esses temas que tocam muito toda essa questão do ser humano, das máquinas, das novas tecnologias e do impacto que isso tem na sociedade e também no próprio estado, ou vamos colocar assim, natureza do humano. É uma discussão bem importante, bem filosófica, e é um dos temas que mais uma vez estarei abordando aqui no canal. Antes de iniciar a nossa reflexão, já deixo aqui o pedido para que vocês possam sempre curtir os nossos vídeos, se você gostou, compartilhar também os vídeos que você achar interessante, fazer comentários, e também não deixar de seguir o Horus em Foco nas redes sociais, no Facebook Horus, você vai encontrar a nossa página, no TikTok e no Instagram é Horus em Foco, e aqui no YouTube, Horus em Foco, tá bom? Então, acompanhe as nossas postagens, siga a gente nas redes sociais e vamos lá para mais uma reflexão. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui hoje uma análise sobre esses temas, porque esse debate de hoje ele vai introduzir um outro vídeo que será sequência desse, em que tem algumas previsões de um importante futurista, que é o Ray Kurzweil. Inclusive, eu já falei aqui dele, sobre análises que eu fiz aqui, uma comparação entre a inteligência humana e a inteligência artificial. E aí ele tem alguns artigos, algumas concepções bem interessantes para o futuro, e que toca esses temas, né, da inteligência artificial. Só que antes de entrar na concepção e nessas análises que esse pensador ele traz, eu vou hoje, né, trazer aqui esses conceitos que eu coloquei, que é do transhumanismo e também das leis da robótica de Asimov. E aí, primeiro, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre exatamente o Isaac Asimov, que ele foi um escritor e bioquímico norte-americano, mas ele nasceu na Rússia, né? E ele compôs aí várias obras de ficção científica, e ele é considerado um dos mestres da ficção científica. Então, eu particularmente li, né, o livro dele, Eu, Robô, que inclusive vai ser exatamente quando eu falar das leis da robótica, eu vou estar utilizando esse recorte do livro dele, onde nesse livro ele estabelece essas leis, e o filme também, Eu, Robô, né, que Will Smith é o personagem ali mais importante, também faz aí uma reflexão com essas leis da robótica, tá? Então é interessante que essas mesmas leis que está no livro do Asimov acaba sendo também considerada nesse filme, que é um filme interessante, eu gostei muito, quando esses robôs são programados, esses conceitos, né, das leis da robótica é inserido, então esses robôs são programados dentro dessa concepção, tá? Mas ali a gente está falando de ficção científica, embora a ficção científica e a nossa realidade tecnológica,
elas estão se conversando muito atualmente, tá? Então, eu vou estar trazendo aqui essa noção do Asimov e depois eu vou falar um pouco sobre o conceito de transhumanismo e aí eu vou trazer alguns conceitos que foram desenvolvidos por mim no meu trabalho que eu fiz recentemente na PUC São Paulo. Eu vou trazer esses conceitos para que a gente possa fazer aqui um debate, uma discussão, para depois ir para esse artigo que o futurista Ray Kurzweil traz, pensando de determinadas acontecimentos bombásticos do ponto de vista humano, societário e tecnológico que, segundo ele, vai acontecer, né, brevemente, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, né? Na década de 50, o genial Isaac Asimov escreveu o livro Eu, Robô, que eu acabei de citar aqui, que tem as famosas leis da robótica. Então, primeira coisa que a gente vai tentar entender, tentar conversar, é sobre essas leis da robótica e, de alguma forma, questionar até que ponto essas leis são aplicáveis e são incontestáveis. Será que, de certa forma, os robôs, né, os computadores, a inteligência artificial, os autômatos, as máquinas, necessariamente elas irão sempre respeitar essas leis? Então, né, esse é o ponto. A primeira dessas leis, diz que um robô não pode ser feito para permitir que um ser humano sofra algum mal. Eu já vou lendo e já vou explicando, já vou fazendo aqui um diálogo para vocês entenderem passo a passo. É interessante que essa lei que diz que um robô ele foi feito para permitir que o ser humano não sofra nenhum mal, algum mal, traz a ideia central da própria etimologia da palavra robô, que significa escravo. Escravo de quem? A princípio, escravo do ser humano. Então, dentro dessa noção do robô ser escravo, estar a serviço desse ser humano, para satisfazer as suas vontades, para atender aos seus desejos, mas também para lhe proteger, né? Então, o robô, ele deve servir ao ser humano, pelo menos segundo essas leis da robótica, ele é pensado, é claro que o Asimov, ele está falando de ficção científica, mas ele está tentando, ele está urindo aquilo que a sociedade pensa, ou pelo menos teoricamente está pensando, quando você constrói uma máquina. Até porque a gente sabe que existem máquinas para matar. A gente pode dizer que uma arma é uma máquina para matar, né? Então, não necessariamente que a máquina ela não pode se transformar numa arma e, nesse sentido, ela pode ser utilizada contra o ser humano, tá? Só que, vamos colocar assim, que num primeiro momento, a arma, no caso não a arma, a máquina, o robô, ele é pensado como sendo um ser, um equipamento que não vai trazer nenhum tipo de prejuízo ao seu criador, ao ser humano. Então essa primeira lei, ela vai trazer, ela vai colocar essa condição, né, de finalidade do robô para atender às demandas humanas e que ele não pode causar nenhum mal, nenhum tipo de problema para esse humano que o programou, né? Então é um pouco essa a questão. A segunda lei, ela diz que os robôs
precisam obedecer às ordens humanas, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Olha só que sacada interessante. Aqui tem muita filosofia, mas também tem muita lógica. Então, a segunda lei é como se ela desdobrasse a primeira e ela garantisse, ela assegurasse ainda mais, vamos colocar assim, o sentido da primeira lei. Então, vamos imaginar que quando você programa, quando a gente está falando de programação, você coloca regras, chaves, que são algoritmos, que de alguma forma um está amarrado ao outro. E meio que se um falhar, é como se um falhasse, o outro garante que aquela falha ela não prossiga, ela não possa progredir. Então é mais ou menos uma segurança da programação que de alguma forma está sendo estabelecida aqui. Então, olha só, a segunda lei vai dizer que os robôs precisam obedecer às ordens humanas. No entanto, vamos dizer que algum humano ele dê a lei, ele dê a ordem, na verdade, para o robô fazer mal a si, no caso, né? Ou a um outro ser humano. Então, a princípio, quando ele fala que o robô ele não deve fazer nenhum mal ao ser humano, que é o que está na primeira lei, ele não está dizendo, ou melhor, ele está garantindo que o gênero humano não pode ser abalado, afetado pelo robô. Então é como se o robô fosse programado para não ser uma arma de guerra. Pelo menos na lógica. Por isso que, quando ele fala um ser humano, não é assim, esse robô é meu escravo e ele pode fazer mal a um outro ser humano. Não. O gênero humano, ele ficaria garantido, ele estaria garantido de que o robô, as máquinas, não fariam nenhum mal. Né? Essa que seria basicamente a noção. E aí, nesse sentido, se eu quisesse utilizar esse meu robô para atender o meu desejo de destruir outro humano, esse robô ele teria como critério, como lei de programação, não reproduzir, não efetivar essa minha ordem, porque essa ordem colocaria em risco a humanidade, para satisfazer o meu desejo. Mas aqui está implícito a ideia quando uma pessoa tem muito poder, por exemplo, pode ser que na verdade aqui a gente está falando de um ditador, quando a pessoa seja do exército, que é uma força, é a estrutura social que tem o poder da força, tem o poder das armas, tem o treinamento. Então você, teoricamente, não pode ter, dentro desse grupo, uma pessoa que que queira utilizar toda essa força, esse treinamento e todo o acesso às armas para atender às suas vontades. Porque ela coloca em risco o quê? A humanidade, já que ela tem muito poder. Então, ela não pode usar esse poder para se auto-beneficiar ou para realizar um desejo seu que não tem lógica. Então, esse poder ele tem que ser controlado dentro de um sistema. No caso aqui a gente está falando, né, de um judiciário, a gente está falando de um poder executivo, se fosse falar nesses critérios, e do próprio legislativo, que vai criar leis em que esse exército ele tenha que receber ordens para efetivar determinadas demandas e não agir por si mesmo, porque o agir por si, essa autonomia do exército, poderia colocar em risco a própria humanidade.
Então, é o que está implícito aqui, né, na regra. Né? Então, percebe que, ao mesmo tempo, quando você programa, o Asimov está falando assim, eu vou programar um robô impedindo que ele possa cometer os erros humanos. Porque humanos que tiveram muito poder, em muitos momentos históricos, eles atravessaram essa linha do bom senso, da dignidade, da honra, da ética, e cometeram crimes contra a humanidade. Então, já que eu vou programar, já que eu vou construir um robô, a gente vai ver daqui a pouco uma inteligência artificial, que ela deva obedecer essas leis da robótica, de não colocar em risco a espécie humana, que é a sua criadora, vamos colocar assim, tá? E a terceira lei, ela diz que um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então o robô também deve se proteger, ele poderia ter essa regulação, esse algoritmo, dele se autoproteger. Mas, o que está sendo colocado aqui? Se proteger naquele momento significar colocar em risco a vida do ser humano, então ele teria que permitir a sua destruição ou até se autodestruir, mas nunca colocar em risco a vida humana. E esse dilema, o filme e o robô, assim como o próprio livro do Asimov, ele coloca esse dilema, né, em muitos momentos da sua obra. Tá? Então eu estou colocando aqui uma pincelada, mas é muito interessante se for analisar essa concepção. Tá? E aí, baseado nisso, trouxe aqui essas noções e em algum momento eu vou estar conversando com essas regras. Eu vou trazer aqui agora o conceito de transhumanismo, que esse conceito de transhumanismo, ele foi primeiramente, né, citado por um filósofo chamado Nikolai Fyodorovic. Então, Nikolai Fyodorovic foi o primeiro que pronunciou esse termo transhumanismo. Não necessariamente, isso em 1957, não necessariamente que esse transhumanismo tem a ver com a ideia de hoje. Por isso que eu nem vou necessariamente historicizar o termo, fazer aqui uma filologia para a gente ver a evolução, porque não é o propósito. Mas o termo transhumanismo, ele hoje é muito utilizado, inclusive se pensar o Elon Musk com a Neuralink, ele querendo ou não flerta a todo momento com essa concepção. Tem o Harari que fala do técnico-humanismo, né? Então, que também conversa com essa terminologia. E aqui eu vou trazer esse termo porque hoje, quando se fala desse acoplamento entre homem e máquina, entre ser humano e sistemas tecnológicos, como a Neuralink, de alguma forma, ela traz essa concepção de que o ser humano vai poder utilizar um chip. Eu não vou ficar muito nisso, porque depois eu vou aprofundar mais essa questão, mas essa é a discussão. Né? Que o ser humano ele teria um chip acoplado ao seu corpo, instalado no seu corpo, e que tivesse conexão direta com as sinapses, com o cérebro, com o sistema neural. Tá? Então, esse acoplamento colocaria cérebro biológico e tecnologia totalmente unificados, convergendo e trabalhando de forma, né, unida para o bem desse humano. E esse humano que chegasse nesse estágio, ele estaria exatamente num outro patamar, que já não seria mais apenas espécie humana, Homo sapiens, mas seria algo para além
dessa concepção humana, ou seja, transhumano. Ele teria superado essa categoria biológica humana. E aí, olha só a definição que eu achei aqui no Wikipedia, e eu achei interessante. Lembrando, pessoal, que assim, tudo que eu estou colocando aqui, eu estou trazendo algumas pesquisas, alguma bibliografia, né, algum artigo, mas é um tema que eu estudo, tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, e analisar um artigo lá de um site, no caso aqui o Wikipedia, e falar assim, pô, ou Wikipédia, né? E falar assim, pô, beleza, essa definição faz sentido. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento de causa, tá? Então, eu estou colocando isso porque é importante você saber que você não deve se achar aí um especialista em uma determinada área, porque você vai ali, faz uma pesquisa no Google, ou pede ali para o chat GPT fazer ali uma definição de um conceito, que você se apropria daquela definição que essa inteligência artificial cunhou, mas sendo que você, de fato, nunca teve um aprofundamento, uma pesquisa mais detalhada, mais minuciosa, né, um crivo científico sobre aquele tema. Então, a gente tem muita fake news, charlatanismo hoje, que as pessoas se colocam como especialistas, sendo que elas não se apropriaram, não estudaram aquele tema, tá? Então, estou tomando todo esse cuidado e estou fazendo um alerta para você não fazer isso, porque você em algum momento vai cair em contradição e quando você for pressionado, você não vai ter, né, instrumentos, você não vai ter conhecimento, base para sustentar aquela sua afirmação, tá? Então, não que eu seja o maioral no assunto, eu sou um aprendiz, mas eu não estou falando com base, né, no vazio. É uma coisa que eu estudo, tá? Então, o conceito de transhumanismo, vamos lá, diz assim: transhumanismo ou visão transhumanista é um movimento filosófico intelectual que visa transformar a condição humana com o uso de tecnologias emergentes, alcançando as máximas potencialidades em termos de evolução humana, deixando em segundo plano a evolução biológica, alcançando o patamar do pós-humano. Olha só que interessante essa definição, quando ele fala que essas tecnologias emergentes acopladas ao ser humano, elas iriam elevar as potencialidades humanas à sua máxima extensão, expressão, evolução, de tal forma que o ser humano, ele biologicamente, ele iria chegar num cume e transcender essa dimensão, tá? De tal forma que o biológico seria uma etapa, vamos colocar assim, passada da evolução humana, porque ele estaria numa outra categoria de ser, né? Essa ideia é interessante, tá? Essa ideia é interessante. Então, nesse conceito, você consegue perceber que, basicamente, é muito louco, porque, no primeiro momento, há tempos atrás, talvez na década de 50 ou antes dela, isso ficava muito apenas como ficção científica, como no caso aí o Asimov, talvez, né? Mas eu acredito que o Asimov ele já era um futurista, tá? Geralmente quem faz uma ficção científica, ele não está pensando só numa distopia ou numa utopia. Ele está pensando também na realidade. Existe algum elemento na realidade que leva ele a imaginar que aquele elemento, aquele acontecimento, aquela descoberta vai, em algum momento, desencadear outras transformações mais profundas. E aí aquilo que naquele momento é ficção científica, depois pode se tornar realidade. Então, muitas das coisas que hoje a inteligência artificial ela atingiu, né, e a própria evolução humana.
em alguns momentos foi pensado apenas como uma ficção, tá? Então a ficção e a realidade, o virtual e o real, eles estão ali muito próximos, tá? Eu não estou dizendo aqui que tudo que é ficção, que é virtual, é real, mas muitas coisas que em algum momento foi pensado apenas como uma possibilidade, apenas como um sonho, como algo totalmente utópico ou distópico, totalmente ficcional, né? Alcançou estágios de realização, tá? Então, é interessante. Eu pensei aqui, como eu fiz teologia também, eu acho que dá para fazer um paralelo com todas essas reflexões aqui com a concepção de ressurreição de Cristo, né? Quando Jesus ele morre e depois ressuscita, ao terceiro dia ele ressuscita, você tem ali a transfiguração, né, daquele corpo, daquela matéria que estava de alguma forma limitada às leis do tempo e do espaço, às leis da física, e você atinge um patamar, vamos colocar assim, do ponto de vista da fé, né, a ressurreição de Jesus coloca esse Cristo ressuscitado numa condição, né, não só de vencer a morte, mas também de ampliar a vida no seu grau mais profundo de realização. No caso aí, a eternidade, a vida eterna, a vida perfeita. Né? Ter um corpo, né, o corpo ressuscitado de Cristo, a ideia é que é um corpo que ele não está sujeito à corrupção, ou seja, a um processo de envelhecimento, de adoecimento, né? Mas é um corpo perfeito, tá? Tem a ver com aqueles dons préternaturais, eu já expliquei um pouco isso em alguns vídeos, né? Se você quiser, depois você acesse esses vídeos que eu falo mais da questão da teologia. Mas, assim, só para deixar mais ou menos que esse transhumanismo ele é parecido com esse conceito. Mas qual a diferença? Enquanto a ideia de uma ressurreição estaria num plano mais sobrenatural e espiritual e religioso, a ideia do transhumano estaria dentro da própria realidade, como a superação do biológico e dentro do processo da virtualidade, dentro do processo do digital. Então, esse digital, ele seria como se fosse esse estágio em que o ser humano deixa de ser apenas uma matéria e passa a ser um ser digitalizado, que aí é o que eu vou estar trabalhando depois dentro da ideia do Ray Kurzweil, que é essa questão, né, desse ser humano que é digitalizado, e aí ele atinge uma dimensão de evolução, de aperfeiçoamento, de melhoramento, de ampliação das suas potencialidades, que depois eu vou citar essa questão exatamente analisando o artigo dele. Então, para finalizar, hoje, eu vou trabalhar aqui rapidamente. Para não ficar com esse vídeo muito longo, eu iria trabalhar dois conceitos, mas eu acho que eu vou ficar apenas com um deles, tá? E aí eu vou ler aqui um trecho do que está no meu trabalho, desenvolvido na PUC, que fala da inteligência artificial, dados, algoritmos, aí tem o antropotecnologismo e o antropotecnomorfismo. Eu vou falar mais nesse momento, nesse vídeo, e vou deixar aqui o gostinho de quero mais para vocês, no outro, né, que eu vou falar sobre o antropotecnomorfismo. Então, vamos iniciar aqui uma discussão sobre o que seria esse antropotecnologismo. É a situação em que o ser humano projeta desejos, vontades, tendências humanas nas tecnologias, principalmente da informação, ligadas à inteligência artificial.
A tecnologia, embora não terá autonomia e desejo de dominar e manipular os seres humanos, talvez, né, eu coloco essa questão aqui, porque se a gente for pensar nas leis de Asimov e naquilo que a ficção científica, o filme e o robô, e é o próprio livro do Asimov e o robô coloca, é que em algum momento esse robô, esse autômato, pode atingir um estágio de autonomia e se autoprogramar subvertendo essas regras de programação, né? E se tornando dono de si a ponto, sim, de poder romper com todas as regras da robótica e perceber que, às vezes, aquele humano que o programou não é um amigo, mas é um inimigo. Que aquele humano pode colocar em risco a sua subsistência enquanto robô, enquanto espécie de ser virtual, de ser robô. E aí, nesse sentido, ele poderia subverter essa regra e, na verdade, ver o ser humano como inimigo e não como criador. É a criatura que se volta contra o seu criador. Então, isso seria possível, tá? Não seria algo descartável. E aí vamos continuar com essa ideia do antropotecnologismo, né? Por não ter as mesmas paixões humanas, então existe essa crença, né, que a máquina, o robô, o computador, a inteligência artificial não tem as mesmas paixões humanas, então ela não vai cometer os mesmos erros que o ser humano. Então ela não tem a ganância, né? Sem a ganância e intenções maléficas, irá fazer aquilo que o humano não foi capaz de fazer: ser dotada ou desenvolver a imparcialidade, neutralidade e a isenção absoluta, não tendenciosa nem enviesada de seus juízos. Então é como se a máquina, a tecnologia, ela fosse totalmente imparcial, neutra, ética, tá? Porque ela não tem as paixões humanas, ela não tem a ganância, ela não tem as intenções maléficas, e nesse sentido, ela conseguiria atingir esse estágio de neutralidade, de imparcialidade, e todos os juízos, os cálculos, as decisões da inteligência artificial, da tecnologia, ela seria pensada no certo, na verdade, vamos colocar assim, naquilo que é o justo, tá? Então, eu entendo que esse conceito que eu desenvolvo, ele consegue aclarar, esclarecer ainda mais as ideias que estavam, de alguma forma, que está presente nessa crença humana dentro da tecnologia, dentro da inteligência artificial. Essa crença, provavelmente, que o Elon Musk, né, tem na Neuralink, em toda essa tecnologia que não ele está desenvolvendo, tá? Lembrando que o Elon Musk, ele não é um gênio, ele não é um guru, ele não é um senhor cientista da computação, ele não chega nem aos pés de Alan Turing, tá? Já falei aqui de Sky Guest, já falei de Bush, de vários outros pensadores. Ele só é um cara que tem dinheiro e contratou as pessoas certas para fazer o investimento, mas ele faz um marketing de que ele é esse cara, esse pensador, esse intelectual. Tá? O marketing ele é uma das ferramentas que geralmente acaba criando as maiores mentiras e convencendo as pessoas de ser a maior verdade. É uma ferramenta que, infelizmente, né, é utilizada de uma forma mais podre possível. Tá? Não estou condenando aqui, dizendo que todo marketing presta esse desserviço à humanidade, mas geralmente, dentro desse mercado, dentro desse sistema capitalista corrompido, o marketing se torna uma ferramenta de mentiras, de fake news, de ficção, e, de certa forma, é o que acontece com o Elon Musk, tá? E com a sua empresa. Se vende uma mentira, tá? Mas, e essa mentira leva a essa crença tão divina quanto você acreditar num Deus que talvez não exista, um Deus, pelo menos da forma que as pessoas acreditam em Deus, é um Deus à sua imagem e semelhança, é um Deus punitivo, um Deus vingativo, sabe, um Deus
preconceituoso. Então esses deuses também, na minha convicção, não existem, né? Mas o ser humano acredita e ele vende, líderes corrompidos vendem essas ideias, tá? Então, a mesma coisa acontece com o marketing dentro das corporações que têm esse poder, né, da comunicação, da mídia, assim como aconteceu com a Alemanha nazista de Hitler, né, da propaganda nazista, tá? Que conseguiu convencer as pessoas das piores mentiras como sendo as maiores verdades. Então existe todo esse jogo que acontece com a manipulação da tecnologia, tá? Então, eu fiz aqui essa explanação, falei, né, do antropotecnologismo, e depois eu vou estar falando do antropotecnomorfismo, tá? Que seria o próximo conceito. Eu vou, para finalizar, então, só ler uma definição, né, do conceito, o início da definição, que aí depois eu vou desdobrar, vou explicar, vou explanar, como eu fiz com o conceito anterior, no próximo vídeo. Então, o que seria, né, no primeiro momento, aí, esse antropotecnomorfismo? Uma primeira definição. Né, o antropotecnologismo projeta na tecnologia da informação e nos processos de IA uma capacidade sobre-humana em ter conhecimento, pensar, formalizar juízos e tomar decisões perfeitas, por ter acesso a mais dados e por estar desprovida de más intenções e interesses escusos, diferente daquilo o qual os humanos sentem. O antropotecnomorfismo ele já pensa em que a onipresença da internet, porque a internet está em todo lugar, em estar presente em todos os lugares através das pessoas em rede e conectadas, de alguma forma contém a onisciência de receber, por intermédio desse estar em rede, os principais dados e informações em tempo real das pessoas e dos acontecimentos em geral. Tá? Então, no primeiro momento, o que seria o antropotecnomorfismo? Vamos pensar no conceito de onisciência, né, e onipresença, que é atribuído à ideia de Deus. Então, a internet, quando você está em rede, quando você está conectado na internet, e como a internet praticamente hoje está em todos os lugares, ela de alguma forma atinge esse processo da onipresença, e uma vez que os dados captados por essa internet são transformados em informação, né, e quanto mais rápido isso acontecer dentro dos processos de inteligência artificial, a gente poderia estar falando nessa concepção dessa internet, dessa tecnologia, tal e qual Deus. Ela se parece, ela assume status divinos. Então, existe o conceito de dataísmo do Harari, que é algo aproximado desse conceito, né, de Big Author também, da Shoshana Zuboff, que é uma autora que eu estudei na minha tese. Mas isso aqui eu vou desenvolver no próximo vídeo, tá bom? Só foi aqui uma colherzinha de chá nesses conceitos para você ficar aí com vontade de assistir o próximo vídeo, tudo bem? Então, o Horus em Foco fica por aqui. Espero que você possa gostar, que você possa aí compartilhar, divulgar esse nosso trabalho, seguir a gente nas redes sociais e que a gente possa se encontrar aí na próxima reflexão, no próximo vídeo. Tudo bem? Horus em Foco. O Sol da origem infinita.